Galera, no vídeo de hoje estarei enfrentando um deck que se tornou meta no Master Duel. Não chegou no TCG ainda, mas tem uma dinâmica muito forte. Bom, minha mão não veio boa para primeiro turno, mas antes de mais nada eu vou ensinar como funciona o deck. E depois vou estar mostrando a vocês como cauterá-lo. Bom, a estratégia do GOT é estar banindo dois reguladores em específico que se invocam sempre durante a fase de apoio e possuem efeito rápido que só funciona no turno do oponente, que basicamente está fazendo invocação Cyclo no turno do oponente. Pelo menos a grande maioria dos Cyclos, pelo menos os principais do deck de GOT, eles banem tudo, pelo menos o principal bane tudo do campo do oponente, o mais forte no caso, bane tudo, e depois se invoca com ataque com base nas cartas banidas. E uma forma de cauterar esse deck, basicamente, é utilizando algumas cartas de anti-meta, caso você tenha, claro, como o Fóssil, como algumas estátuas, ou até mesmo um inspetor de prancha. Ou você pode também estar utilizando dessa carta que eu utilizei, que é Confronto Justo, que bane as cartas do oponente com a face para baixo, ele não tem como voltar. Só se banisse as cartas dele com a face para cima, que basicamente são os dois reguladores que eu vou deixar explícitos na explicação. Mas eles vão estar voltando sempre no vídeo aí, durante a fase de apoio do oponente. Vocês vão ver que eles são bem chatinhos de se tirar. A gente tenta, mas não é tão fácil. Mas enfim, o combo desse deck é estar sempre banindo esses dois reguladores que sempre voltam. E no turno do oponente, quando o oponente for tentar fazer um campo forte, o adversário, no caso, vai estar fazendo Cyclo. E com os Cyclos que ele tem no arquétipo, vai ficar banindo as cartas do oponente e dando um ataque fortíssimo no turno seguinte. Ou começando o turno fazendo um Cyclo e montando já um campo, e no próximo turno já tá tendo respostas para conseguir acabar com qualquer estratégia que o oponente venha a estar fazendo. Como vocês podem estar vendo, esses dois reguladores aí são os reguladores que literalmente fazem o Cyclo durante o turno do oponente. Eles têm esse efeito. Então a estratégia mais viável para conseguir pelo menos cauterar, ou é você utilizando as cartas que eu mostrei no início do vídeo, anteriormente no caso, ou vocês podem estar também utilizando cartas que devolvem esses monstros tanto para a mão quanto para o deck, e principalmente para o deck. Se vocês devolverem esses reguladores para o deck, o oponente literalmente não vai conseguir fazer nada, já que literalmente o deck gira em torno desses dois reguladores, que particularmente são extremamente quebrados, que se banem, um se bane do campo para invocar especial um monstro peixe da mão, e o outro basicamente se bane do cemitério para poder dar ataque a um monstro peixe que você controla. Então basicamente eles vão estar se banindo de uma forma ou de outra. Então, se quer cauterar esse deck, simplesmente embaralhe esses dois monstros no deck, ou simplesmente fique devolvendo eles para a mão, ou até mesmo, se vocês preferirem, vocês podem estar usando drenar habilidades, que é uma carta excelente para literalmente parar esse combo chato que eles usufruem, e também vai literalmente limitar e quebrar toda a estratégia do deck dele, já que os monstros, que é o principal artifício do deck para poder estar girando, não vai ter. Então, você tendo um monstro com ataque alto, você vai conseguir passar por esse deck fácil. Simples assim. Como vocês puderam ver, eu tentei usar a barra dimensional, busquei barra dimensional, tentei limitar os combos dele, mas não muda o fato de que o arquétipo continua a jogar, continua a combar, continua com a chateação. Então, eu tentei, mas
O oponente se mostrou um cara bem chato mesmo. Pra você que chegou de paraquedas, basicamente o barra dimensional é uma armadilha que eu escolho um tipo de carta do extra deck e o oponente não pode invocar. Tipo, se eu escolhi Cycro, o oponente não pode invocar monstro Cycro no turno. Se eu escolhi Fusão, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Só lembrando mesmo que esses reguladores, eles votam em toda a fase de apoio. Eles não votam só na fase de apoio do oponente, não. A condição para eles estarem voltando sempre é eles serem banidos. Se eles forem banidos, no próxima fase de apoio, eles voltam. E só são esses dois que ficam sempre voltando. Esse monstro aí, que toda hora também está se invocando por especial, é uma carta que volta também, mas não volta durante a fase de apoio. Só durante a fase principal ele pode banir 2 monstros da mão ou cemitério e se invocar por especial. E se ele for banido, você pode banir um monstro peixe do seu cemitério e adicioná-lo à mão. É um combate bem forte, bem quebrado. Como vocês puderam ver, ele fez um negate e finalizou o duelo.